todos os dias ajudando um morador de rua, até que um dia ele diz algo que deixa todos surpresos. Nas ruas movimentadas de Brasília, onde pessoas passam apressadas sem realmente notar umas às outras, havia um homem chamado Roberto. Ele tinha uma aparência tranquila, com olhos profundos e cabelos completamente brancos. Roberto geralmente ficava sentado em um canto de uma rua pequena, perto da estação de trem. Todos os dias, ele se sentava lá com um casaco velho e rasgado e um chapéu de aba larga que escondia parte do seu rosto marcado pelo tempo. Ninguém sabia de onde Roberto vinha, e poucos paravam para conversar com ele. A maioria das pessoas apenas passava rapidamente, sem prestar atenção, enquanto ele se sentava lá com um olhar distante, como se estivesse esperando por algo. Certa tarde, quando o sol estava se pondo, uma pequena família passou por Roberto. Era uma mulher jovem com 2 filhos pequenos, uma menina de cerca de 6 anos e um menino de cerca de 4 anos. A mulher parecia cansada, mas exalava ternura e cuidava de seus filhos. Eles caminhavam devagar, como se estivessem a caminho de casa depois de um longo dia de trabalho e escola. Quando passaram por Roberto, a menina de repente puxou a mão da mãe, apontou para ele e sussurrou: "Mãe, aquele senhor parece cansado e com fome. Podemos ajudá-lo?" A mãe parou. Olhou para Roberto com um olhar preocupado. Ela acenou com a cabeça suavemente. Pegou alguns lanches da bolsa que ela carregava para as crianças. "Podemos compartilhar um pouco, mas lembre-se de ser educada e gentil, ok?" A menina sorriu, se aproximou de Roberto e lhe entregou um pedaço de pão. "Senhor, o senhor gostaria de comer? Este é um pão que minha mãe fez." Roberto levantou o olhar, seus olhos brilharam com uma surpresa inesperada. Ele pegou o pedaço de pão das mãos da menina, sorrindo suavemente. "Obrigado, querida. Você é muito gentil," ele disse com uma voz rouca, como se não falasse com alguém há muito tempo. A mãe se aproximou mais, se agachou e disse a Roberto: "Nós não temos muito, mas acho que compartilhar um pouco com os outros não custa nada." Ela sorriu e lhe entregou uma pequena garrafa de água. Roberto sentiu um calor se espalhar em seu coração. Ele não esperava que em uma cidade tão grande como essa ainda houvesse pessoas tão gentis e atenciosas como aquela família. Ele pegou a garrafa de água, acenou com a cabeça em agradecimento e os observou se afastar, seu coração cheio de um sentimento indescritível. Quando a noite caiu, Roberto ainda estava sentado lá, refletindo sobre o que havia acontecido. Ele se lembrou dos olhos puros da menina e do sorriso gentil da mãe, o que os levou, completos estranhos, a parar e ajudar um morador de rua como ele. Ele se perguntou se a vida era realmente cheia de dificuldades e injustiças, ou se ainda havia raios de esperança calorosos entre a multidão indiferente. Nos dias seguintes, Roberto começou a prestar mais atenção àquela pequena família. Ele percebeu que eles costumavam passar por aquela rua no mesmo horário todos os dias, e cada vez que isso acontecia, a mãe sempre parava por um momento, cumprimentava e sorria para Roberto, enquanto seus filhos acenavam para ele antes de desaparecerem de vista. Roberto sentiu seu coração ficar mais leve toda vez que os via. Ele começou a entender que talvez, contanto que existissem pessoas como essa pequena família, sua vida não fosse apenas uma série de dias sem sentido. Ele começou a esperar ansiosamente por cada tarde, apenas para vê-los e sentir o calor que eles traziam. Nos dias seguintes, Roberto continuou sua vida na pequena rua perto da estação de trem em Brasília. Todas as tardes, ele ainda se sentava no canto familiar da rua, observando as pessoas passando. Em seu coração, os pensamentos sobre a pequena família que ele conhecera permaneciam. Ele se perguntava se eles voltariam e se ele teria a chance de falar com eles mais uma vez. Certa tarde, quando o sol começou a se esconder atrás dos altos edifícios, Roberto viu aquela pequena família novamente ao longe. A mãe ainda segurava firmemente as mãos das 2 crianças, parecendo guiá-las de volta para casa após um longo dia de trabalho e estudo. Ao ver Roberto de longe, a menina rapidamente soltou a mão da mãe e correu até ele. "Olá, senhor!" A menina disse com uma voz alegre. "Hoje eu tenho um bolo a mais. Minha mãe disse que posso dar para o senhor se o senhor quiser." Roberto sorriu, sentindo seu coração ficar mais aquecido do que nunca. Ele pegou o bolo das mãos da menina, seus olhos brilhando de gratidão. "Obrigado, querida. Você é muito gentil," ele disse, sua voz ainda tremendo de emoção. A mãe e o irmão mais novo se aproximaram também. A mãe se sentou ao lado de Roberto.
Desta vez, ela não apenas lhe deu um sorriso, mas também fez um convite amigável. Se o senhor não se importar, o senhor gostaria de jantar conosco? Trouxemos algumas comidas simples e achamos que seria mais divertido se o senhor comesse com a gente. Roberto não sabia o que dizer além de agradecer. Ele estava acostumado a ser esquecido pelos outros, e essa gentileza o emocionou. Eles se sentaram juntos nos degraus frios de pedra, compartilhando pratos simples, mas cheios de humanidade. As conversas leves sobre a vida, o trabalho e os sonhos das crianças fizeram Roberto se sentir como se estivesse voltando aos dias felizes de sua vida, quando ele era jovem e cheio de aspirações. Quando o jantar terminou, o menino mais novo olhou para Roberto com olhos curiosos. "O senhor mora aqui sozinho? O senhor tem família?" A pergunta inocente, mas que fez o coração de Roberto apertar. Ele não sabia como responder, apenas balançou a cabeça e disse baixinho: "Eu não tenho nenhuma família, mas hoje sinto que encontrei uma nova família." A mãe sorriu, seus olhos cheios de simpatia e compreensão. "Nós também não temos muito, mas sempre acreditamos que compartilhar com os outros torna a vida melhor. Se o senhor precisar de algo, estaremos sempre aqui para ajudar." Roberto não conseguiu conter suas emoções, as lágrimas rolando por suas bochechas. Ele havia vivido uma vida longa e passara por muitas coisas, mas essa foi a primeira vez que ele se sentiu tocado por tanta calor humano. Ele nunca imaginou que, em uma cidade grande como Brasília, ainda existissem pessoas dispostas a abrir seus corações para os outros, de forma tão sincera e desinteressada como essa pequena família. Alguns dias depois, Roberto começou a passar mais tempo conversando com a mãe e as duas crianças toda vez que eles passavam. Ele descobriu que a mãe se chamava Ana, uma mulher que trabalhava arduamente em um pequeno restaurante nas proximidades. Embora a vida deles não fosse fácil, Ana sempre mantinha um espírito otimista e esperançoso em relação ao futuro. A menina se chamava Sofia, era muito ativa e inteligente, enquanto o menino Miguel era um pouco tímido, mas muito adorável. Roberto começou a sentir uma forte ligação com essa família. Eles não eram apenas pessoas que o ajudaram a escapar da solidão, mas também uma fonte de inspiração para ele reavaliar sua vida. Ele percebeu que o verdadeiro valor da vida não estava nos bens materiais ou na riqueza, mas na bondade e no compartilhamento entre as pessoas. Certa tarde, quando Ana e as duas crianças foram até Roberto, ele decidiu que queria fazer algo para retribuir a bondade deles. Ele não tinha muito para dar, mas queria compartilhar sua história de vida, como uma forma de agradecer por terem trazido luz aos seus dias sômbrios. "Obrigado, Dona Ana e crianças, por sempre serem gentis comigo", Roberto começou, sua voz cheia de emoção. "Gostaria de contar um pouco sobre minha vida, como uma forma de retribuir a bondade que vocês me deram." Ana e as duas crianças ouviram com atenção genuína, sem saber que a história de Roberto iria revelar um segredo que eles nunca esperariam. Roberto olhou para Ana e as duas crianças com olhos calorosos e sinceros. Ele havia vivido uma longa vida cheia de altos e baixos e emoções, mas nunca havia sentido uma conexão tão forte e genuína como com essa pequena família. Ele sabia que era hora de compartilhar a verdade sobre si mesmo, algo que ele havia mantido em segredo por todos esses dias. Roberto começou a contar. Sua voz era lenta e cheia de emoção. "Muitos anos atrás eu era uma pessoa muito diferente. Eu tinha uma carreira de sucesso e uma vida luxuosa. Passei minha vida inteira ganhando dinheiro e construindo um grande patrimônio. Mas então, percebi que toda aquela riqueza não poderia me trazer felicidade verdadeira. Perdi amigos e família e vivi na solidão." Ana e as duas crianças ouviram atentamente, os olhos arregalados de surpresa. Eles não podiam acreditar que o homem simples à sua frente já tinha tido uma vida como essa. A história de Roberto começou a esclarecer por que ele vivia nas ruas e se comportava como um morador de rua. "Finalmente, decidi abandonar tudo", Roberto continuou, "e comecei uma nova jornada. Queria buscar os verdadeiros valores da vida, não dinheiro ou status. Eu queria encontrar pessoas em quem pudesse confiar, pessoas que valorizassem a bondade e a generosidade." Ele fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos de Ana. "E é por isso que estou aqui, conhecendo você e as duas crianças. A bondade e a sinceridade de vocês tocaram meu coração. Eu não sou realmente um morador de rua, mas uma pessoa em busca de uma família, em busca de pessoas com quem eu possa compartilhar o resto da minha vida."
Ana ficou surpresa e emocionada com a confissão de Roberto. Seu Roberto, eu não sei o que dizer, ela disse, sua voz embargada de emoção. Eu só pensei que ajudar os outros era a coisa certa a fazer. Não sabia que significava tanto para o senhor. Roberto sorriu, seus olhos brilhando de lágrimas. Você fez mais do que pensa, Ana. Você e as crianças me ajudaram a encontrar esperança e fé na humanidade. Você me mostrou que ainda existem pessoas boas e sinceras neste mundo. Roberto respirou fundo e continuou, sua voz cheia de determinação. Pensei muito e decidi que quero compartilhar meus bens com aqueles que merecem. Quero apoiar você e as crianças, ajudá-las a ter um futuro melhor. Quero que você saiba que tudo o que tenho agora não é mais importante do que o fato de eu ter encontrado minha verdadeira família. Ana não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela olhou para Roberto, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Seu Roberto, nós não podemos aceitar um presente tão grande assim. O senhor já nos deu mais do que poderíamos retribuir. Roberto balançou a cabeça, segurando a mão de Ana. Não pense assim, Ana. Você e as crianças me deram mais do que dinheiro. Vocês me deram fé na humanidade e na bondade humana. Não consigo pensar em ninguém mais merecedor para compartilhar minha vida e meus bens. A pequena Sofia segurou a mão dele, seus olhos brilhando. Vovô Roberto, você vai ser o nosso vovô agora. Eu e o Miguel vamos ser seus netos. Roberto riu alto, seu coração transbordando de alegria e felicidade. Claro, Sofia, eu ficarei muito feliz de ser o avô de vocês. Esse encontro mudou a vida de todos eles. Ana e as duas crianças não apenas encontraram um amigo, mas também um ente querido. Roberto, de um homem rico, mas solitário, encontrou sua verdadeira família na sinceridade e simplicidade do amor humano. Ele sabia que havia encontrado as pessoas certas para compartilhar sua vida e seu amor, e ele não se sentia mais vazio. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!